Bora lá conversar com o Jamil, porque o presidente Lula, o Jorge acabou de falar, né? Vai para Recife, depois embarca para a Europa, tem um encontro importante com o Papa no Vaticano, o Papa que ainda se recupera de uma cirurgia. E queria te ouvir, Jamil, qual a expectativa desse encontro, né? Encontro de dois grandes líderes, né? O que você traz de novidade para a gente e de bastidor desse encontro? Que dia que vai acontecer o encontro entre os dois? Bom dia para vocês. Daqui a 2 dias, na verdade. E depois ele segue para Paris. Primeiro temos a viagem para Roma, uma viagem, como você colocou, Vivian, bastante importante, porque, obviamente, é um encontro com o Papa Francisco, um Papa que tem muitas das visões muito parecidas, ou pelo menos nas mesmas linhas, de vários dos governos hoje latino-americanos, mas tem dois assuntos ali com o Papa que vão dominar. O primeiro deles, como até o presidente já colocou nas redes sociais dele, é a questão da fome. O governo Lula, desde o início do seu governo, vem falando sobre a necessidade de criar algum tipo de coalizão internacional para lidar com a fome. A fome que voltou a aumentar depois, aí está nas redes sociais do presidente, dizendo que ele quer basicamente falar sobre o combate à fome. É preciso uma consciência mundial para nos indignarmos contra a fome no mundo. O problema não é falta de produção de alimentos. Obviamente, ele não completa a frase ali, mas é obviamente uma questão de distribuição. E o Papa tem falado muito justamente sobre vamos dizer assim, a incapacidade do sistema capitalista em garantir justamente a distribuição equitativa. Então você tem aí pelo menos esse tema que aproxima muito as duas posições do Vaticano e do novo governo brasileiro. Mas esse é só um ponto. Um outro ponto que é obviamente fundamental hoje é a Ucrânia. E aí tem uma situação muito curiosa acontecendo. O Papa, pela primeira vez em décadas na história do Vaticano, não se alinhou com as superpotências ocidentais. Não é? Porque a gente já teve, ao longo aí da história, vários casos de vários papas que endossavam, ou pelo menos não batiam de frente com o Ocidente, pelo menos com a Europa e Estados Unidos. Isso aconteceu durante a Guerra Fria, isso obviamente com João Paulo II em relação ao comunismo, ou seja, de combate, claro, ao comunismo, e agora você tem uma situação no qual o Papa Francisco não vem adotando a mesma postura de Europa e Estados Unidos. E isso tem incomodado muito aos europeus, muito aos americanos, que, claro, não é porque o Papa tem um exército, mas ele tem, obviamente, uma legitimidade muito grande em convencer, vamos dizer assim, corações e mentes. Então, obviamente, você tem um problema. Qual é o problema do Papa para os ocidentais? É que ele insiste em buscar caminhos para um diálogo. A gente já ouviu essa história antes, né? Justamente com o presidente Lula também procurando caminhos para diálogo. E aí, obviamente, não entra dentro do esquema dos europeus, porque, claro, os europeus que querem uma derrota hoje da Rússia, enfraquecer o governo russo. O que o Papa quer, inclusive já mandou emissários, como o presidente Lula mandou o Celso Amorim, o embaixador, o Papa também tem o seu negociador-chefe, mandou para Kiev, mandou justamente para conversar sobre a possibilidade de abrir canais de diálogo. Mas aí os ucranianos têm a mesma mensagem para o Papa e para o Lula, que é o único acordo de paz que vale é o acordo deles mesmos. Até o presidente Lula já disse isso numa reunião com o Zelensky, uma reunião telefônica, dizendo, olha, não existe plano de paz unilateral, né? Obviamente. Ou seja, olha, se você quiser um plano de paz, vai ter que negociar com os russos. Esse vai ser um encontro bastante importante, justamente por esses dois temas. Fome e, claro, a questão da Ucrânia. Você sabe que eu acho importantíssima essa visita do Lula para o Papa, obviamente, por todos os motivos que a gente está falando aqui, mas também por conta de uma desconexão que a esquerda tem tido com as bases, sabe? E o que a direita... Tem um vídeo do Noam Chomsky, Jamil, que essa semana foi postado por alguém, não sei se é recente ou se já é mais antigo, que ele fala assim, qual é o grande desafio que a direita sempre teve, a extrema-direita? Ela defende os interesses dos muito ricos, mas para se eleger, ela precisa do apoio de toda a base popular. Como é que você consegue resolver, como é que você consegue esconder essa mentira que você está criando todo um sistema para beneficiar os bilionários,
mas você precisa do voto das pessoas que são amassadas pelos bilionários. Como é que veio a solução? Veio a solução por essas igrejas que passaram a agir com um objetivo político também. Então, óbvio, a religião sempre foi misturada com política, mas você começou a ter igrejas que passaram a ser a fonte de voto que a direita precisava para poder manter os bilionários no poder. Durante esse período, a esquerda se afastou das bases. Vamos lembrar que a esquerda no Brasil começa com as comunidades eclesiais de base. E no Brasil, não dá para falar de Brasil e de apoio popular sem você endereçar essa pauta religiosa. Ah, o Estado é laico, não sei o quê, mas a realidade é outra. O pastor Henrique Vieira, meu amigo pastor Henrique, mandou mensagem agora há pouco, está nos assistindo. Ele sempre fala o seguinte: meu amigo, revolução sem envolver o discurso religioso vai acontecer na Suécia. No Brasil não vai acontecer. No Brasil você tem... Então, essa proximidade a um Papa, que é um Papa com ideias progressistas, é um Papa corajoso, é um Papa que enfrenta esse discurso do Ocidente, que enfrenta o poder desses bilionários, que se posiciona de uma maneira como... eu, sinceramente, eu nunca vi um Papa se posicionar, né? Essa proximidade do Lula com ele pode ajudar demais a essa conexão popular que a gente precisa ter para ter mudanças estruturais no Brasil. Eu acho excelente essa conversa. Edu, e é muito importante isso que você disse, porque para o Papa, a perda de influência do catolicismo no mundo também está relacionado com a perda de contato com as bases. Isso, ele também tem essa avaliação de que você tem, obviamente, o movimento evangélico crescendo em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, justamente porque a Igreja Católica, e a Igreja, não estou falando da fé, estou falando da instituição, optou pelos poderosos, optou por se aliar. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Papa que diz, com esses termos, inclusive. E aí é curioso, Edu, quando o Papa foi ao Brasil, na primeira viagem dele, eu estava acompanhando aquela viagem, e ele foi a uma favela no Rio de Janeiro. E aí o ponto de encontro da favela era a paróquia da favela. Muito bem. A paróquia, Edu, ficava fora da favela. E aí, no trajeto entre a paróquia e o campinho de futebol, onde ele ia fazer o discurso, nós fomos caminhando. A gente fazia parte da delegação, fomos todos caminhando. E aí, já entrando pela comunidade. Quando você entra pela comunidade, você descobre que uma casinha, a outra casinha, eram todas igrejas evangélicas. Então, quem estava fora daquela comunidade era justamente a Igreja Católica. O Papa sabe disso e você colocou muito bem. Essa conexão absolutamente fundamental de se fazer. Encontrar presidentes, né? Vai encontrar o Papa, vai encontrar o presidente da Itália, o presidente da França. Seguindo nessa linha, o Lula é pop, né? Vai encontrar o Papa e depois vai falar num concerto de rock, né? Foi convidado pelo Chris Martin, do Coldplay, para falar nesse concerto de rock. Então parece que o Lula escolheu, obviamente, visitas muito diplomáticas, né? Falar com presidentes, prefeito de Roma, também com o Domênico de Masi, um grande estudioso, que vai dar uma aula aqui no ICL semana que vem. Isso aí. Já ia trazer isso. Além de tudo, Lula falou com o ICL, vai falar com o Lula agora na sequência, também vai falar um concerto de rock, né? Acho que as escolhas do Lula têm muito isso, né, hoje, Jamil, de serem escolhas muito diplomáticas, mas também escolhas de visibilidade para a fala, né? Ele tem toda a razão, porque, claro, o que a gente está aqui falando é na criação, obviamente, também de uma imagem internacional, né? Essa imagem internacional, ela passa pelas cúpulas, claro que ela passa pelas cúpulas, mas ela não pode se limitar às cúpulas. Quem fez isso de uma forma bastante brilhante foi o Obama. O brilhante não é no sentido porque a gente gosta dele ou não, não é isso. Mas vou tentar aqui explicar. Ele usava cada uma das viagens ao exterior para falar numa universidade, para fazer um discurso na praça pública, por exemplo, em Praga, falando sobre desarmamento. Ele foi, por exemplo, até em Cuba, nos teatros. Então, fazia justamente essa jogada de se apresentar não só naquela cúpula, entre aspas, burocrática, monótona, que não tem nada de monótono, mas, enfim, para o grande público pode até parecer algo monótono, e sai daquela bolha para, obviamente, encontrar com a comunidade internacional. Não é o show do Coldplay em Paris, não vai ser assistido por brasileiros, obviamente não é esse o objetivo, é você, obviamente, se apresentar de uma outra forma.
é uma construção de uma imagem, é uma construção que vai além da política, e aí, claro, a gente sabe que existe, pelo menos aqui na Europa, uma grande dúvida ou resistência em relação a qualquer um que fale de paz atualmente, que qualquer um que não tome o lado da Ucrânia. E o que o presidente Lula vai tentar fazer é, obviamente, construir uma imagem diferente.